Olá, nós vamos explicar um pouco sobre os plateumintes e o nematoda. Os plateumintes. O filo plateumintes, do grego platis, achatado, e eumintes, verme. Reúne vermes de corpo achatado. Muitos são parasitas, causando doenças no homem e em outros animais, dos quais as planárias são os representantes de vida livre. Mais conhecidos são encontrados em água doce e salgada, ou em terra úmida. Entre as formas parasitas destacam-se o esquitossomo e a solitária. As características dos plateumintes. Triblásticos. São os primeiros animais que apresentam o folheto mesodérmico. O folheto mesodérmico, ele significa que o embrião ele não se desenvolve todo. Ele não depende do sistema excretor e nem digestório. Possuem os 3 folhetos germinativos: ectoderme, mesoderme e endoderme. A mesogleia, presente nos poríferos e nos quinidários, é agora substituída por um tecido conjuntivo frouxo derivado da mesoderme. Esse tecido, que recebe o nome de parênquima, preenche totalmente os espaços entre os órgãos internos. Assim, os plateumintes apresentam 3 camadas musculares que possibilitam os movimentos do corpo e o desenvolvimento de sistemas digestório e excretor, que surgem pela primeira vez nesse grupo animal. Os acelomados não apresentam a cavidade geral do corpo, denominada celoma. Isso significa que a mesoderme não se organiza em 2 camadas capazes de se separar. Portanto, o corpo dos plateumintes é maciço, preenchido por uma parênquima de origem mesodérmica. Simetria bilateral. Os plateumintes são os primeiros organismos na escala zoológica a apresentar simetria bilateral. Apenas o plano sagital pode dividi-los em 2 metades equivalentes. Cefalização. Os plateumintes foram os primeiros animais a apresentarem a cabeça na região anterior do corpo, onde se localizam 2 conjuntos de neurônios, denominados gânglios nervosos, que estão ligados a 2 cordões nervosos ventrais e longitudinais, que são ligados por comissuras transversais e que percorrem a toda a região ventral, até a parte posterior do verme. Excreção. Os plateumintes constituem os primeiros animais a apresentarem um sistema excretor, que é formado por vários túbulos excretores com células flamas. Essas células são fundamentais, pois apresentam vários flagelos que promovem a movimentação dos fluidos, fazendo com que eles sejam filtrados. Classificação dos plateumintes. Turbelária. Os turbelários são plateumintes de vida livre, encontrados em água salgada e em solos úmidos que podem se abrigar da luz. Como exemplos típicos, existem as planárias, que podem ser aquáticas ou terrestres. Trematoda. Os trematóides, do grego trematos, portador de orifícios. Os trematóides têm o corpo revestido por uma cutícula resistente, que protege contra as eventuais defesas do hospedeiro que parasita. Um dos mais importantes trematóides é o Cistossoma mansoni, do grego cistos, fendido, soma, corpo. Algumas espécies são ectoparasitas, que vivem grudadas na superfície externa dos hospedeiros, e os endoparasitas, que vivem no interior do corpo. Cestoda. Os cestódios, do grego kestos, que significa fita, e os eidos, semelhantes. São plateumintes que se caracterizam pela ausência de sistema digestório. Os alimentos são absorvidos pela superfície do corpo, cujo revestimento é semelhante aos dos trematóides. Estrutura dos plateumintes. Os plateumintes não apresentam sistema respiratório e circulatório. Suas trocas gasosas ocorrem pelo processo de difusão. Por possuir corpo achatado e passagem de gases respiratórios, ocorre facilmente pela superfície epidérmica. A distância entre as partes do corpo é pequena. Isso facilita a difusão do oxigênio e o dióxido de carbono. Muitos parasitas realizam a respiração anaeróbica, por viverem em ambientes pobres em oxigênio, como exemplos as tênias.
Os plateumintes não possuem sistema circulatório e por isso distribuem seus nutrientes pelo processo de difusão. A osmose, a ausência desse sistema é diretamente relacionado ao tamanho e à forma desses vermes. 3. Reprodução dos plateumintes. Os plateumintes podem ser monoicos, planários e tênias, ou dioicos, esquistossomose. Na reprodução nos tubelários, as planárias de água doce possuem grande capacidade de regeneração. Se um animal for cortado transversalmente em 3 pedaços, cada um deles pode originar uma nova planária. Essa elevada capacidade de regeneração permite a algumas espécies de planárias reproduzirem-se assexuadamente, por divisão transversal. Elas também podem ser monóicas, apresentam gônadas masculinas e femininas. Reprodução nos trematóides. Os trematóides podem ser monóicos ou dioicos, e muitas espécies precisam passar por 2 ou mais hospedeiros para completar seu ciclo de vida. O hospedeiro em que ocorre a reprodução sexuada é chamado de hospedeiro definitivo, enquanto os demais são chamados de hospedeiros intermediários. Reprodução nos cestódios. As tênias são monóicas. Cada proglódite possui um aparelho reprodutor completo, hermafrodita. Nas proglótides sexualmente maduras ocorre a autofecundação. Após a fecundação, os zigotos, junto com as células nutritivas produzidas em uma glândula vitelínica, adquirem casca e passam para o útero. Todos os órgãos da proglódite se desfazem e se tornam uma bolsa repleta de ovos, denominada proglódite grávida. Esquistossomose. Infecção produzida por parasita trematóide digenético, cujos sintomas dependem do seu estágio de evolução no homem. Dependendo da espécie, o verme se aloja nos vasos sanguíneos da bexiga. Cistossoma haematobium no intestino. Cistossoma japonicum, ou do fígado. Cistossoma mansoni. Os vermes adultos se alimentam nas substâncias do sangue, vivendo e acasalando nas veias do fígado humano. Após o acasalamento, a fêmea migra para as finas veias da parede intestinal do homem, onde inicia a postura dos ovos. Estes, após perfurar a parede da veia e da mucosa intestinal, caem na cavidade do intestino. Os ovos são eliminados junto às fezes da pessoa doente. Se caírem na água, os ovos eclodem, liberando uma forma larval ciliada, denominada miracídio. Estas têm pouco mais de 24 horas para encontrar e penetrar em caramujo que lhe sirva de hospedeiro intermediário. No interior do caramujo, os miracídios passam pelos seguintes estágios: esporócitos, rédeas e cercárias. As cercárias, dotadas de cauda bifurcada, abandonam o corpo do caramujo e nadam na água do rio ou do lago, em que o caramujo vive, à procura de um hospedeiro definitivo, no caso, o homem. 2, 1. Teníase. Uma pessoa adquire a tênia ao comer carne mal cozida com cisticerco. No intestino, o cisticerco se expande, formando um pequeno escólex que se fixa à mucosa intestinal, dando origem a uma tênia. A pessoa hospedeiro definitivo, portadora da tênia, elimina ovos do parasita nas fezes. Estes, se forem ingeridos por hospedeiros intermediários, como porcos, bois e peixes, desenvolvem-se e instalam-se nos tecidos desses animais, originando cisticercos. Cisticercose é uma doença que pode ser adquirida ao ingerir diretamente os ovos da Taenia solium. Essa digestão pode ocorrer quando tais ovos se encontrarem em águas contaminadas, em verduras ou em frutas, como o morango. Se uma pessoa ingerir os ovos de tênia, poderá desenvolver cisticercos. Estes podem se formar tanto na musculatura como em órgãos vitais, inclusive no cérebro, e também pode deixar o globo ocular, causando cegueira.
Nessa doença, o ser humano faz o papel do hospedeiro intermediário. Filonematoda. Os nematóides, também denominados nematódios, pertencem a um filo que apresenta o corpo liso, cilíndrico e afilado. A maioria deles vive livremente, ocorrendo em grande número nos ambientes marinhos e no solo. Aqui vamos explanar as espécies que vamos estudar são as lombrigas, os ancilóstomos e os oxiúros. Esses animais, eles causam verminoses humanas, que são muito comuns. Os nematóides, eles também não apresentam os sistemas respiratórios e circulatórios. As trocas gasosas ocorrem por meio da difusão de oxigênio e do dióxido de carbono pela superfície epidérmica. A distribuição de nutrientes é facilitada pelo líquido pseudocelomático, que transporta as substâncias digeridas às células. Estrutura dos nematóides. Além da forma cilíndrica, os corpos dos nematóides é longo, liso e afilado nas extremidades, apresentando simetria bilateral. Simetria bilateral quer dizer que você pode cortar ele ao meio e as duas partes irão ficar iguais. Seu revestimento é protegido por uma cutícula dura e resistente, secretada pela epiderme. Essa proteção é formada pelo colágeno, que diminui a destruição do corpo pelos sucos do tubo digestório do hospedeiro, ou seja, o suco gástrico. Estrutura dos nematóides. Os nematóides eles são protostômios. Aqui começa a faringe dele, que já vai se alongando para o ovário, onde fica guardado os ovos da fêmea, que no caso elas podem produzir por dia 200 mil ovos, e o orifício genital dela, seu intestino, que é também muito revestido por camadas por conta do suco gástrico que nós produzimos no intestino, e o ânus. Reprodução. A reprodução dos plateumintes eles são animais dioicos, ou seja, sexos separados, que apresentam acentuadas diferenças, principalmente de tamanho, entre os dois sexos, ou seja, ao dimorfismo sexual. A fecundação é interna e os ovos liberados são microscópicos e resistentes, apresentando revestimento de quitina. Isso possibilita que os ovos se mantenham no ambiente por até cerca de 6 anos. Após a eclosão, ocorre a formação de uma larva que se desenvolve para a forma adulta. Uma fêmea adulta de lombriga pode colocar aproximadamente 27 milhões de ovos durante toda a sua vida, que saem com as fezes da pessoa parasitada. Por isso, os hospedeiros que defecam no chão é um verdadeiro disseminador de vermes. Aqui está explanando que a fêmea ela tem um corpo, o revestimento dela é maior que o do macho, e o macho na ponta tem como se fosse um guincho, que é para segurar a fêmea na hora da cópula. Ascaridíase, lombrigas. Essa doença é causada por um nematóide de aspecto arredondado e esbranquiçado, denominado Ascaris lumbricoides, conhecido como lombriga. Seu ciclo biológico. A lombriga é um parasita monóxido do intestino delgado, pois completa todo o seu ciclo de vida com apenas um hospedeiro, o ser humano. Pode também contaminar outros animais, como o porco. Ou seja, a pessoa que elimina fezes em lugar inapropriado, ela vai entrar em contato com a água, e essa água outras pessoas vão usar tanto para beber como para regar alimentos. Aí essa pessoa vai entrar em contato com esses alimentos vão ser ingeridos, e as larvas, os ovos, vão se hospedar no intestino dessa pessoa que foi contaminada. A ancilostomose, conhecida como amarelão, também é muito popular
aqui no nosso país, porque ela é transmitida com contato direto com o solo contaminado. Ou seja, é uma doença que predomina nas regiões rurais. Existem dois vermes muito semelhantes que causam amarelão: o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus, comum na América do Norte, onde a provoca a necatorose. Eles possuem cerca de 1 centímetro de comprimento e parasitam o intestino delgado humano. Seu ciclo biológico, assim como ocorre com as lombrigas, os ancilostomos também completam o ciclo biológico em apenas um hospedeiro, o ser humano. Após a penetração da larva, o trajeto se assemelha ao ciclo da lombriga, pois os ancilostomos também realizam o ciclo de luz. Ou seja, a partir do momento que a pessoa tem contato direto com a terra contaminada, ela vai aderir às lombrigas, que vão entrar em contato com a sua pele, até chegar no seu intestino, causando um amarelão, ou seja, o amarelamento da pele, e a pessoa também fica desanimada. Muitas pessoas julgam, por não conhecer essa doença, como uma pessoa preguiçosa. A enterobiose é uma doença intestinal comum que afeta principalmente as crianças. O verme causador é o Enterobius vermicularis, oxiuro, e por isso também é conhecida como oxiurose. Essa verminose é adquirida pela ingestão dos ovos do oxiuro, presentes na água e nos alimentos. Eles também podem ser encontrados nas roupas de cama, nas toalhas ou mesmo no chão. A enterobiose apresenta uma particularidade muito curiosa, pois as fêmeas do oxiuro dirigem-se para a região anal, onde põem uma grande quantidade de ovos. Os movimentos desses vermes causam uma intensa coceira no ânus. Ao coçar a região anal, a criança fica com ovos retidos em suas unhas e dedos. Se colocar a mão na boca, ela pode ingerir os ovos, infestando-se novamente. Por esse motivo, o indivíduo pode sofrer autoinfestação, ou seja, ele próprio se contamina. Previne-se essa verminose tendo cuidados de higiene, semelhante ao da ascaridíase. Além disso, deve-se utilizar água fervida para lavar roupas e lençóis dos portadores dos oxiúros, pois podem estar contaminados com os ovos. Filariose é uma doença causada por um verme muito fino, conhecido como filária. Na filariose, existe a participação de um hospedeiro intermediário, conhecido como o vetor, ou seja, o transmissor da doença. Esse vetor é mais comumente o mosquito do gênero Culex. Esse inseto carrega as larvas, que medem cerca de 0,2 milímetros de comprimento no interior do seu tubo digestório. Quando atingem aproximadamente 1,4 milímetros, as larvas migram para a peça bucal do mosquito. No momento da picada, que geralmente ocorre à noite, a fêmea do inseto injeta no ser humano as microfilárias. As larvas introduzidas atingem os vasos sanguíneos e, em seguida, os vasos linfáticos, onde se tornam adultos, medindo até 8 centímetros. Assim, os vermes adultos provocam o entupimento da circulação linfática e, consequentemente, um inchaço dos órgãos atingidos. Como a função dos vasos linfáticos é retirada do excesso de líquido que sai do sangue e banha os tecidos, se eles forem obstruídos, ocorrerá um acúmulo de líquido linfático na região atingida. Isso provoca um aumento no volume dos órgãos, principalmente pernas, braços, bolsa escrotal e mamas. Por esse motivo, a verminose é conhecida como elefantíase. A elefantíase, ela pode também chegar até o amputamento do órgão atingido, por conta do inchaço, e o sangue não consegue andar pelo corpo todo.
Agora nós vamos falar sobre a profilaxia das doenças causadas pelos parasitas dos platelmintos. A esquistossomose. A sua profilaxia é a prevenção da esquistossomose e envolve basicamente a educação preventiva, pois é uma doença tipicamente dependente das condições socioeconômicas do ser humano. Deve-se considerar principalmente os aspectos sociais e ambientais da população atingida. Evitar o contato com a água dos locais suspeitos e contaminados com os caramujos portadores das formas larvais do esquistossomos e evitar as fezes sejam depositadas no solo, pois os ovos podem ser levados à água, liberando os miracídios. Patologia e profilaxia da teníase. Os sintomas dessa doença são alterações do apetite, fome exagerada ou falta de apetite, cólicas intestinais, náuseas, vômitos, diarreias, cansaço, mal-estar e insônia. Para não adquirir essa verminose, deve-se evitar a ingestão de carne bovina ou suína com suspeita de contaminação, pois podem estar infestadas com larvas de tênis. Cisticercos ainda vivas. Embora essas larvas sejam pouco resistentes ao calor, pois geralmente morrem acima de 60 graus Celsius, essa temperatura não pode atingir o interior de pedaços maiores de carne. Por esse motivo, a carne do boi e do porco ingerida deve ser bem assada. Além disso, os animais abatidos precisam passar por uma rigorosa fiscalização antes que a sua carne seja consumida.